Aleluia, bom dia, shalom a todos, feliz dia das mães para as mamães que estão aqui nessa manhã, celebrando com suas vidas a vida de Jesus em nós, amém? Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, nessa manhã, o Teu respirar esteja em nós tomando forma, Senhor, o Teu Espírito esteja em nós tomando forma. Toma forma em nós, captura nossa mente nessa hora, nosso coração. Tudo é Teu, Jesus, nós Te entregamos o nosso ser, para que o Senhor venha com a Tua verdade sobre as nossas vidas, para que o Senhor venha com clareza e direção sobre os nossos corações. Somos Teus, Senhor, e necessitamos da Tua palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos guia, e que todos aqui agora estejam cativos ao Teu querer, cativos ao Teu agir. É o que Te pedimos em nome de Jesus, amém. Existe uma canção que convoca a presença do Senhor, não que ela não esteja aqui, Deus já está nesse lugar, nós já o adoramos com as nossas canções, mas eu gostaria de deixar esse ambiente preparado para que você entenda que a presença é suficiente. Então, mesmo a capela, não tem problema, nem combinei nada com o Rodrigo, me veio isso agora. Feche seus olhos um instante. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, Santa, vem sobre nós, enchendo-nos do Teu poder. Te adoraremos por Tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Jesus, Te louvamos, Deus. Tu és suficiente nesse lugar. Te celebramos, Deus, em nossas vidas. Como é bom sentir o Teu poder em nós, sobre nós. Aleluia. A palavra de hoje não tem uma temática de Dia das Mães, mas está aqui para vocês uma mãe falando. Deus está sobre todos nós. Nós celebramos sim datas comerciais e é legal a gente estar reunido nesse momento em volta das mesas com as nossas famílias, lembrando de pessoas que geraram a nós, né, que compartilharam seus corações, que deram toda a atenção, mas Deus é maior que tudo, que qualquer data, de qualquer celebração. E é sobre isso que nós queremos falar nessa manhã. A presença de Deus, ela precisa ser suficiente.
A presença de Deus sobre nós, em nós, ela precisa ser nosso maior motivo de alegria, nosso maior prazer, nosso maior encanto, nossa maior celebração. A presença de Deus, a palavra diz que ela é suficiente, e ela é tão suficiente. E nós vamos ver aqui com alguns textos hoje que muitas oportunidades na Bíblia foram dadas a pessoas de sair da presença ou de esquecer da presença, mas essas pessoas firmaram seus pés porque já sabiam como era estar na presença de Deus e não abriram mão dela. Em contrapartida, outras abandonaram. Em contrapartida, outras pessoas tiveram a oportunidade de estar na presença e abandonaram isso. E nós vamos ver aqui hoje como nós abandonamos a presença de Deus se Ele é onipresente. Como nós teríamos condição de rejeitar Deus nas nossas vidas, e às vezes nós achamos isso um absurdo. Não, impossível, nunca vou fazer isso. E nós vamos ver como sempre nós estamos caindo nesse erro, e principalmente de achar que nunca vamos fazer isso. É algo que está intrínseco, porque somos carnais, somos humanos, e quanto menos estamos diante dele, nos alimentando e nos fortalecendo pelo seu Espírito, mais propensos a cair nesse erro nós estaremos. Então, eu quero começar aqui, antes de ler a Bíblia, falando um pouco sobre, ainda mais hoje, hoje em dia, como é possível nós estarmos presentes em algum lugar sem estarmos presentes ali. Acho que você já até sabe do que eu estou falando. Hoje temos muitas distrações. Hoje é possível estarmos desconectados de pessoas, mesmo estando em frente a elas. É possível estarmos ali, parecendo estar presentes, até prestando atenção, compartilhando algo, mas desconectados de coração. Mas Deus não é assim. Onde Deus está presente, ali a presença dele se manifesta de forma integral. É impossível que Deus esteja num lugar e não haja conexão, mas nós podemos fazer isso. Então existe essa ruptura. Por mais que Deus queira entregar tudo dele, por mais que Deus queira conectar conosco, nós precisamos desejar a sua presença. Nós precisamos estar ali prontos para sermos integrais também, porque Ele está ali para ser tudo para nós. Mas muitas vezes nós rejeitamos isso. De que forma nós rejeitamos isso? Como é possível? Quando nós estamos mais interessados nos benefícios que Ele tem para dar. Quando nós estamos mais interessados em algo que venha nos preencher. É aí que nós rejeitamos a presença. É sutil. Parece complexo. Mas se você permitir que o Espírito Santo hoje te preencha e te satisfaça, você vai entender isso de forma viva. Então, em Mateus 22, 37, não é esse o texto principal, mas ali Jesus nos ensina que nós precisamos estar de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, amando o Senhor sobre todas as coisas. Por que Ele pede que nós amemos a Deus? Esse é o primeiro mandamento e o mais importante, diz a Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua inteligência. Por quê? Porque é possível que eu ame ao Senhor com toda a minha inteligência, mas não com toda a minha alma. É possível que eu ame ao Senhor emocionada, mas não com razão. É possível que eu ame ao Senhor emocionada com razão, mas não com toda a minha força. Então é de todo ser, porque Deus sabe, quando nos disse isso, que nós poderíamos dividir e não sermos integrais. E é por isso que o primeiro mandamento, acima de todos os outros, é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento.
E aí eu quero abrir agora sim em Êxodo 33, uma passagem muito conhecida. Moisés estava ali, já havia acontecido uma série de milagres com aquele povo no deserto, muitos sinais, muitas maravilhas, Deus já tinha feito tantas coisas e o povo continuava desconfiado de que não era possível estar passando por aquilo ali. Será que Deus está com a gente mesmo? Continuava desconfiado, não tendo fé, e isso é um tipo de rejeição. Idolatrando outros deuses. É possível você estar sendo guiado por Deus, abrindo mares, fazendo rocha, sair água da rocha. É possível ser guiado por Deus, sendo alimentado diariamente por comida que cai do céu. E mesmo assim, aquele povo idolatrou outros deuses. Por quê? Porque o povo precisava ver um Deus. Ele queria ver, tinha que ser algo visível, não podia ser pela fé para aquele povo. E Deus estava muito bravo. E chegamos nesse texto, quando Deus fala assim, versículo 2 do capítulo 33, perdão, que eu vou ler um pouquinho antes, versículo 2 do capítulo 33, diz assim: enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Parece engraçado, né? Mas eram todos os povos que estavam contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. E Deus estava ali prometendo: eu vou fazer com que todos esses inimigos caiam diante de vocês, vocês vão vencer. Vão para uma terra que mana leite e mel, vou dar um território para vocês, que era isso que eles queriam. E aí, no versículo 3, na parte B, ele diz: eu não irei no meio de vós, eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não destrua vocês no caminho. Olha o que existe nesse texto, a riqueza que existe nesse texto de um princípio. Deus estava dando o que eles estavam pedindo, uma terra, vitória sobre aqueles inimigos. Mas eu não irei no meio de vocês, porque vocês são teimosos, e se eu for no meio de vocês eu vou destruir vocês, porque eu não posso compartilhar com essa mentalidade que vocês têm de buscar tudo para si, e de desconfiar o tempo todo de que eu não sou Deus, porque eu não estou aparecendo para vocês. Aí vamos pular agora para o 13. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber nesse momento o teu caminho, Moisés pedindo a Deus, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. Lembra-te que essa nação é teu povo. Moisés aqui está pedindo a Deus: vá. Aí Deus então, ok, a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse, e aí sim o nosso versículo chave dessa manhã: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Porque como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e teu povo? Será que não é o fato de andares conosco que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Percebe? Olhem aqui para mim agora, porque talvez a gente lendo você não consiga perceber. Deus diz: eu não irei com você, mas eu vou dar o que vocês pedem, eu vou dar a terra, vocês vão vencer, não serão vencidos, não morrerão, mas eu não irei com vocês. E Moisés diz: se você não for conosco, não me faça sair desse lugar. A sua presença é mais importante do que todos os benefícios que você pode dar. Eu abro mão de terra, eu abro mão de guerras, eu abro mão de tudo.
mas não me faça sair desse lugar sem o Senhor. E aí Deus volta para ele e diz: eu irei com você e te darei descanso, porque a presença de Deus, quando está em nós, nos dá descanso. É isso que ela promove nas nossas vidas: descanso. O salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes e guia-me para águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me para as águas tranquilas. Ele é descanso para nós. Agora, no último versículo diz: será, Deus, que não é o fato de andares com a gente que nos faz separar do povo de Deus dos outros povos da terra? Será que não é o fato de termos a presença no nosso meio, a presença no nosso ser, que nos faz ser diferentes de todos os outros povos da terra? E o que nós temos buscado hoje como igreja? Cada vez mais nos parecer com Deus ou nos parecer com todos os outros povos da terra? A presença de Deus traz descanso, e o que nós mais temos visto é um mundo aflito, atordoado, agitado, desesperado. E a presença de Deus traz uma identidade diferenciada dos todos os outros povos da terra. E o que nós mais temos visto é que nós não sabemos mais quem é o povo de Deus e quem não é. Talvez precisemos responder hoje: qual é a relação que nós temos tido com a presença de Deus? Porque os benefícios de Deus estão aí. Estava aqui prometido, vou te dar, ok. E muitas vezes nós temos encarado os benefícios, as bênçãos, as promessas realizadas como o fato de Deus estar. Porque somos abençoados. Deus está abrindo caminhos. Deus está fazendo o que meu coração deseja, o que eu sempre clamei. Então é sinal de que Ele está presente. Acabamos de ler: não é um sinal. Porque Deus pode estar presente por ser onipresente, mas não por estar em concordância com a mentalidade de um povo. Isso é muito sério. Isso é um alerta para nós, igreja de Cristo, nessa geração. E eu digo para você: se você está vivo hoje, respirando, em plenas condições de raciocínio, de mentalidade, e Deus te deu capacidade de entender, ouça o que o Espírito está dizendo nessa manhã. Porque não podemos nos parecer com todos os outros povos da terra, e não podemos encarar os benefícios de Deus como se fossem a presença de Deus, porque não são. Nós vamos ler mais um texto, 1 Samuel 8. Na verdade, essa pregação veio a partir desse texto, uma devocional que eu estava fazendo, só para você entender o contexto de como Deus trouxe a mim essa mensagem. Há muito tempo mesmo, eu estava lendo Samuel novamente, 1 Samuel, história de Saul, né, de como ele foi escolhido. Uma história que quem nasceu na igreja já cansou de ler isso. Mas nesse momento, quando eu estava lendo a história novamente, do povo pedindo um rei, automaticamente veio essa pregação na minha cabeça, uma mensagem de Deus forte, dizendo assim: muitas vezes o meu povo acha que os meus sinais, as minhas maravilhas, são confirmação de que eu estou concordando. E eu fiquei com um temor tão grande, porque só para vocês entenderem, essa mensagem me foi dada no início desse ano. E eu fiquei ali matutando aquilo, pensando, lendo, relendo, orando, vivendo os meus dias e sempre lembrando e ruminando dessa mensagem. E eu falei: Senhor, eu vou pregar sobre isso. Ok.
Lá em 1 Samuel 8, você vai ver que os israelitas estão pedindo um rei. Volta aqui para mim, porque a gente não vai conseguir ler esse texto inteiro, é muito grande. Então vou resumir aqui para você, só para você se lembrar, ou talvez você não conheça. Saiu do contexto de Moisés, tá? O povo de Deus continua sendo o povo de Deus, mas os líderes estão sendo mudados, okay? Vão morrendo e vão nascendo outros que Deus vai levantando. E aí, estamos lá com o profeta Samuel, liderando e guiando um povo que continua sendo rebelde, que continua sendo idólatra, que continua fugindo dos mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E aí Samuel está bravo com o povo, e Deus está bravo com o povo, e Samuel e Deus ali, naquela conexão perfeita de pai, criador com seu filho, que entende, que deseja o que o céu deseja, que deseja entender o que Deus deseja. E ele, apesar de ser, dali do povo de Deus, está completamente diferente da mentalidade, mas ele é o guia desse povo. E aí Deus vira para Samuel e fala assim: Samuel, esse povo está pedindo um rei. Só para vocês entenderem, a gente está estudando isso na Esforce, mas quem está chegando agora, o povo de Deus foi preparado para ser diferente dos outros povos da terra, principalmente ali, eles não tinham um rei visível, que ia às guerras à frente, batalhando por eles, não tinha, era um povo sem um cabeça. Por quê? Porque o cabeça era Deus, e era pela fé que eles se moviam, era por ouvir a voz de Deus. Então essa era a diferença do povo de Deus para os outros povos. Mas o povo estava assim: mas a gente quer um rei. A gente quer um rei como todos os outros povos têm, que vá à frente das batalhas, que guerreie por nós. Por favor, me dá, me dá, me dá. E Samuel já estava assim: Deus, eles não estão te entendendo como rei. E Deus fala para Samuel, versículo 7 do capítulo 8, por favor. O Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo que eles te pedem, porque não é a vocês que eles estão rejeitando, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Mais uma vez. E o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Eles estão rejeitando Deus porque eles querem ver. Eles estão rejeitando Deus porque ter um rei invisível precisa da minha fé. E eu quero ver. Porque é muito vergonhoso para mim chegar numa batalha e não ter um representante visível. Então eu quero um representante visível, porque eu quero que os outros vejam que eu tenho um rei. Eu quero que os outros vejam quem é o meu rei. Eles não estão vendo quem é meu rei, está parecendo que eu não tenho rei, mas você tem um rei. Um rei que na verdade é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, onipresente, onipotente, onisciente, é quem revela, a criação está em suas mãos. Não, mas eu quero um rei que todos possam ver. E o povo rejeita Deus. E aí, gente, Deus fala assim: mas diz a eles tudo o que vai acontecer, porque quando eles tiverem um rei visível, o rei vai tomar as filhas dele como perfumistas, como serviçais do seu reino, vai pegar os melhores gados dele, vai trazer para si, vai cobrar taxas caras sobre eles. Eu não estou fazendo nada disso. E o povo mesmo assim diz: queremos um rei. E Deus diz: atenda a voz do povo. Irmãos, com toda a consequência, Deus ainda volta para Samuel e diz a eles o que vai acontecer. Diz a eles que eles vão ser escravos desse rei. Eu estou tirando o povo da escravidão, de uma vida de serviço,
de pagar preço, eu estou libertando da mão da escravidão e trazendo uma vida de liberdade e descanso. Queremos um rei, porque eu preciso que todos vejam que eu tenho um rei. Você consegue perceber como que nós, muitas vezes, nos parecemos com esse povo? Rejeitando a presença, porque não faz sentido para aqueles que estão nos cercando. Não é para fazer sentido. Só vai entender quem tem a mesma mentalidade que você, quem tem a mesma clareza, quem tem o mesmo romper de coração. Porque precisa acontecer um romper de coração, para que caiam as escamas dos nossos olhos e nós desejemos aquilo que é invisível, mas real, que é estranho, mas verdade, que aos olhos das pessoas parece escravidão, mas que na verdade escravidão são aquilo que as pessoas estão passando, que acham que é liberdade. A liberdade perfeita está em Deus, porque a sua presença traz descanso. Então o povo estava ali, só que o mais interessante é quando Deus escolhe Saul. Agora que vem a curiosidade, quando eu estava lendo. Tá bom, então agora a sensação que eu tenho é: Deus abre mão e tchau, escolham aí seu rei. Não. Deus falou assim: Samuel, então vamos lá. Existe um cara, vira a página. Existe um cara chamado Saul. Ele é filho de fulano, mora em tal lugar. Ele está procurando 3 jumentas do pai dele que se perderam nesses dias. Ele está lá nas colinas com os servos do pai dele. Vai lá, que você vai encontrar esse rapaz. Em contrapartida, está lá Saul procurando as jumentas do pai. Está acontecendo. Deus revelou para Samuel algo. E Samuel vai ao encontro de Saul. Chega lá, Saul encontra: está aflito, estou aflito, vem jantar comigo, vai, bota a mesa, melhores... por que ele está fazendo isso? Eu não sei, vamos ver. Depois Saul vai ao encontro de Samuel mais uma vez. E Samuel diz a Saul: olha, você sabe por que eu estou aqui? E por que você chegou a mim? Eu sei que você está procurando as jumentas do seu pai. Você é profeta? Sim. Por isso que eu vim até você, porque eu preciso saber onde estão as minhas jumentas. Ok. E agora? Eu vou te ungir como rei de Israel. Abre o óleo, joga sobre a cabeça de Saul e unge. E diz assim: você agora vai para tal lugar, que você vai encontrar 2 pessoas com 3 pedaços de pão, tal. Vai dando sinais. Quando você encontrar essas pessoas, aceite o pão delas. Depois que você descer, você vai encontrar 3 homens. Esses 3 homens vão estar encontrando com você. Eles vão te levar para um lugar. Vá com eles. Quando você descer com eles, você vai encontrar uma multidão de profetas subindo. Você vai ser tomado pelo Espírito Santo, vai profetizar. As pessoas vão ver que você é ungido de Deus. E tudo acontece. A Bíblia, você vai ler depois do capítulo 9, tudo isso acontece. E ele unge Saul. E aí no capítulo 10, André, estou te deixando doido hoje, desculpa. Capítulo 10, versículo 9, diz assim: aconteceu que, no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Que sinais são esses? Esses que eu te contei. Vai encontrar 2 homens com 3 pedaços de pão, aceita eles, depois você vai descer, vai encontrar a multidão de profetas. Tudo isso aconteceu. Agora eu te pergunto, isso é sinal e maravilha ou não é? E Deus estava de acordo com isso? Deus não queria dar um rei para o povo. Deus queria ser o próprio rei. Mas já que eles pediram, eu farei. E é aqui que entra a nossa mensagem principal. Meus irmãos, Igreja de Jesus,
Não se prenda a sinais e maravilhas. Deus é, sim, um Deus de sinais e maravilhas. Muitas coisas vão acontecer. Muitos sinais representarão a sua presença, a glória de Deus, mas não necessariamente isso significa que Ele está de acordo com tudo. E nós precisamos estar tão nele que vamos saber diferenciar os sinais que estão vindo para qual propósito são e os sinais que estão vindo para confirmar o seu desejo. O que acontece hoje é que eu vejo uma igreja perdida, em busca de sinais, em busca de confirmações, em busca de milagres, em busca de um avivamento tangível. A igreja só é vista como uma igreja avivada se ela está sendo vista. Ah, está falando, está orando, está levantando, está caindo, está chorando. Você consegue perceber a semelhança? A presença de Deus não necessariamente precisa desses sinais, mas ela pode dar esses sinais. O problema é que nós estamos atrás desses sinais, em busca disso. E o que Deus está trazendo para nós hoje é: se você entender a minha presença, você não vai buscar os sinais. Se ela te der sinais, você estará satisfeito. Se não te der, você estará satisfeito. Você vai saber se chorando ou não eu estou ali. A igreja julga muito as aparências. Muitas vezes, a Bíblia mesmo diz, Deus está presente entre 2 ou mais. Não numa multidão de gente, talvez numa multidão de gente Deus não esteja. A performance hoje tem sido exigida de nós. Exigida. Ah, você precisa ser eloquente, você precisa ser... não sei nem dar os exemplos para não configurar nada aqui, mas você precisa ser um tipo de gente para poder comunicar o poder de Deus. Onde está escrito isso? Na verdade, é o contrário disso que eu vejo. Eu vejo o menos provável, Deus pega e levanta. O menos capacitado, ai de mim, quem sou eu? É você que eu quero, porque é tudo o que ninguém acha que você pode ser. E aí é quem Deus levanta e diz assim: eis a minha presença, porque eu preciso que seja diferente de todos os outros. Eu não necessito de confirmações, eu sou a verdade. Eu não necessito de sinais, eu sou suficiente. Eu não necessito de performances, eu não necessito de bandas, eu não necessito de iluminações, eu não necessito de espaços, eu não necessito de milagres, eu não necessito para mostrar quem sou eu. Eu simplesmente sou. E o eu sou está aqui nessa manhã dizendo para você: olha para mim, busque a mim, e todas as suas lacunas serão preenchidas, todas as suas insatisfações serão transformadas em satisfações. Tem mais um texto lindo que diz, João 6, Evangelho de João 6, acho que é o maior capítulo aí de João. A partir do versículo 60, existe aí uma história de que Jesus estava ali, né, caminhando e trazendo muitas durezas. Aí dureza, quando eu leio eu não acho nada dureza, então dureza para quem não estava preparado para ouvir aquilo. É realmente muito firme ele dizer que ele é a verdade e que quem tiver comunhão com ele será salvo e quem não tiver será morto. Mas é a verdade. Então muitos não estavam preparados para ouvir isso e estavam abandonando Jesus. Estavam rejeitando Jesus. Olha aí. Às vezes a gente pensa que rejeitar é: Jesus, eu não te quero. Gente, isso é o grau mais óbvio de uma rejeição. Mas eu posso rejeitar Jesus dizendo: não estou preparado para ouvir o que você tem para falar na minha vida e não vou mudar. Ou, isso que está sendo dito não é Jesus que está falando, ele não é o Filho de Deus. Porque eu não quero ser essa pessoa que ele está dizendo que eu sou, então eu prefiro ouvir outra coisa. Gente, quando a Bíblia diz que... Deixa guardado esse texto que eu não esqueci não, tá?
Quando a Bíblia diz que no final dos tempos nós vamos buscar aquilo que agrada aos nossos ouvidos, né? Que satisfaz o nosso estômago, porque a palavra da verdade será como comichões aos nossos ouvidos, a gente pensa que é o que a gente escuta. Mas outro dia eu estava conversando com alguém, não me lembro quem, e alguém trouxe uma pérola que eu falei assim, uau, acho que era algum jovem, e falou assim, o algoritmo já está aí, né, para trazer para nós o que nós queremos ouvir. Genial. Porque o algoritmo, ele realmente só vai trabalhar com aquilo que eu tenho buscado. E como Deus vai falar comigo através de algoritmo? Ele pode, com certeza ele pode. Só que muitas vezes nós estamos achando que Deus está presente no Instagram ou no WhatsApp através de alguém, porque veio um versículo. Do nada eu abri, estava lá, rolando a página e veio um versículo. Gente, isso são sinais que talvez Deus não esteja presente. Já parou para pensar nisso? Por isso que eu dei todo esse panorama, tá? Porque você pegar essa frase solta aqui agora, lógico, Deus está presente em todo lugar, pode usar qualquer tipo de ferramenta, inclusive as pedras clamarão, se ninguém clamar. Mas nós, igreja de Deus, filhos de Cristo, igreja de Cristo, não estamos buscando na palavra, estamos dependendo de algoritmo para Deus falar conosco. Está fora, está fora. Não fiquem dando esse testemunho perto de mim, porque eu vou falar para você. Você é a igreja de Cristo, você não pode depender das pedras clamando. Coloque-se no lugar de filho que ouve o Pai diretamente, que está no seu secreto, que se alimenta de Bíblia, a palavra da verdade, que não busca respostas em vetores, que não busca respostas em seres que nem existem. Qual é a direção que você tem para a sua vida? Ajoelhe-se diante do seu Pai, do seu Criador. Ele deseja te mostrar, Ele deseja falar com você. E aqui está. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo que por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Isso realmente aconteceu no dia da ressurreição. Os discípulos viram Jesus subindo. Ele já estava aqui dizendo: imagina o dia que eu subir, como é que vai ser? Vocês vão achar tudo muito doido. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e iriam traí-lo. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus ficou triste? Jesus então perguntou: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Não é para onde iremos, não é para onde iremos, é para quem iremos. Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa que habita em você. E nós estamos procurando lugares de manifestação da presença de Deus, e a presença está aqui. Basta eu me ajoelhar, basta eu me curvar, me render e reconhecer e falar: Deus, silencia todas as vozes, silencia todos os barulhos,
Silencia toda a agitação, porque eu sou teu filho e eu quero ser diferente. Eu não preciso ouvir vozes, conselhos, eu não preciso buscar conselhos nas rodas dos ímpios. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu não quero sinais de pessoas, porque isso não é suficiente. O que eu quero é a sua presença. Se você não for comigo, eu não saio desse lugar. Você quer ser um profissional de sucesso? Você vai buscar com todo o seu intelecto? Sim, com certeza. Mas com a presença. O que Deus deseja? Onde Ele vai te levar? O que Ele deseja do seu caminhar? Quais estratégias que você vai usar para a glória dEle? Eu desejo ser uma mãe com a presença, porque ao criar meus filhos, eu vou saber o que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo, qual o objetivo dos céus sobre o meu filho, sobre os meus filhos, e não o que o mundo espera dos meus filhos, e não o que as pessoas precisam ver, porque sobre eles está o invisível de Deus, e ninguém tem poder de acrescentar um dia das suas vidas. Quanto mais um pai pode saber o que será dos seus próprios filhos, impossível. Então, encaminhemos os nossos filhos, vamos dar a eles toda a capacitação, mas muito mais, cheios da presença. Meus filhos, vocês oram, vamos orar juntos, porque eu não posso querer que um filho, uma criança, um adolescente até, naturalmente acordei desejando orar, você não faz isso. Mas que entendimento temos sobre isso? Muito maior. Então ajoelhe-se e chame, venham se ajoelhar comigo, vamos orar a Deus. Na minha casa a gente tem uma prática que toda vez que a gente tem uma dúvida, precisamos decidir algo, não sabemos, coisas simples, tá? Para onde a gente vai viajar de férias, pode até ser. Oremos. Porque eu tenho condição, eu planejo, eu busco, sim. E Deus abre as portas, sim. E vai ser um momento de prazer e alegria, com certeza, aleluia, Deus nos deu esse presente. Mas será que é o lugar que Ele desejaria que vocês estivessem? Porque ia acontecer algo muito melhor, muito maior. Não, obrigada, eu preciso mesmo do lugar que eu quero. Vocês estão entendendo? Eu fiz uma comparação de férias boba, mas é assim que nós lidamos com as coisas de Deus. Porque se está bom para nós, já está bom. Se já alegrou meu coração, está bom, mas a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, traz descanso. Então, meus queridos irmãos, nessa manhã, essa palavra que eu deixo para vocês, que a minha relação com a presença de Deus seja com a eternidade. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que foi acometida de uma doença grave, pode ser para a morte, mas estamos orando que não, está fazendo um tratamento e cremos que esse tratamento virá para sim curar, mas essa pessoa falou com todas as palavras, dizendo assim, eu precisava voltar para Jesus, e eu descobri, ao passar por isso, que essa vida aqui não tem valor. Eu estou muito mais preocupado com a minha vida eterna, que eu não estava dando a menor importância. Então nós precisamos lembrar que, mais do que sinais para abrir caminhos, para a gente viver nesse mundo, o que nós precisamos Senhor, dá um sinal, eu vou para o céu ou não? Eu acho que essa é a pergunta principal, eu estou dentro ou não? Porque a gente às vezes está tão preocupado com um monte de coisa que a gente tem que viver aqui, mas não estamos lembrando que a nossa vida aqui é um
pingo diante de toda a eternidade que nós vamos viver, e a gente está dando muito mais valor para as coisas dessa terra. Então, não confie nos sinais, não confie nos milagres, não confie nas maravilhas. Isso vai acontecer, mas olhe para eles como coisas que vêm para confirmação, mas também podem não confirmar o coração de Deus. Podem confirmar a presença, mas não o coração de Deus. Dura essa mensagem, mas eu acho que ela posiciona a gente daquilo que nós estamos buscando. E eu quero orar por você. Creio que seja uma mensagem para todos nós. Não vou fazer apelo, não vou te chamar aqui à frente, mas você aí, diante da presença de Deus, se você quiser se ajoelhar, se você quiser colocar a mão no seu coração, se levantar, fique da forma que você se sentir melhor e sincera diante de Deus. Deus, eu oro por uma certeza de que o Senhor está em nós. Muitas vezes nós temos nos movido diante do Senhor religiosamente. Oramos, lemos, falamos contigo, te desejamos, mas pensando em nós, pensando nos benefícios que você pode nos dar, pensando nas realizações que nós podemos ter, nas bênçãos, no conforto. Sim, Deus, a Tua presença traz todas essas delícias, mas nós queremos buscar você pelo que você é. Que haja essa clareza entre nós nessa manhã, na nossa mente, que o Senhor é maior do que tudo. O Senhor é maior do que qualquer pessoa, do que qualquer palavra, do que qualquer canção. Às vezes nos emocionamos com uma música, mas não com a sua presença. Porque para sentir a tua presença a gente precisa de tanta coisa. Preciso de luz, eu preciso de música, eu preciso de som, eu preciso de conforto. E muitas vezes, Senhor, o Senhor quer trazer a sua presença simplesmente. Alcança os corações nessa manhã. Espírito Santo de Deus, que haja prioridade em te servir, em te seguir, em te desejar mais do que tudo, mais do que as nossas famílias, mais do que presentes, mais do que bens. Quem sabe, Senhor, nós estamos andando em busca de coisas vãs, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa alma, mas não estamos andando em busca de te amar da mesma forma. E é isso que eu te peço nessa manhã, Espírito Santo. Corações estão abertos aqui para que você venha agir. E eu te peço, haja em nome de Jesus. Quebra cadeias, quebra corações, quebra cerviz, dura cerviz, que não se inclina, que não percebe. Senhor, eu te peço, salva as almas. E que haja verdade e clareza em tudo que o Senhor fizer. Essa igreja, Senhor, nós te consagramos mais uma vez. Todos aqui, Senhor, querem e desejam a Tua presença, e que a Sua presença esteja sobre nós em todo o tempo, nos guiando, nos amoldando, transformando o nosso ser para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém.